Oi! Opa, falhou! Olá, sou André Vasconcelos, professor de Educação Física, todo trabalhado aqui na arte marcial. Era para ser um golpe da garça? Olha aí, todo trabalhado na performance, porque a gente vai sim abordar os aspectos da luta. Então se prepara, porque vai começar o combate. Foca na tela e vamos lá. Lutas e suas possibilidades. Inicialmente, as lutas podem ser compreendidas como práticas corporais que, por meio de ações ofensivas e defensivas, visam atingir o oponente seguindo regras específicas. Eu já vou até fazer uma pausa aqui, porque é com base em aspectos ofensivos, defensivos, seguindo regras. Olha essa palavra, regras. Então, um aspecto que a gente vai abordar aqui são lutas, porque elas vão ser sistematizadas com regras, fazendo esse aspecto do combate ofensivo e defensivo, ataque e defesa, beleza? Então segue. Além disso, devido à diversidade cultural, as lutas se espalharam pelo mundo e cada povo teve autonomia para criar e manifestar suas próprias ações de combate, kika, bate, porque é o seguinte, a gente já entendeu o aspecto da cultura como um conhecimento de determinada comunidade que é propagado através do tempo. Esse conhecimento, esse saber, ele é difundido, mas ele também é incorporado, aprimorado, adaptado e pode ser, sim, inserido, aceito e também pode ser negligenciado, né? Pode ser recusado. Porque é importante a gente entender que com o tempo, o direcionamento e o conhecimento de determinada prática corporal, como é o caso da luta, ele pode ser manipulado para determinados objetivos. Então, qual é o principal direcionamento? Entender que temos combate, temos o confronto ao longo da história da humanidade voltado para a guerra, e cada um se especializa e cria dinâmicas de ataque corporal. E aí cada um vai tendo a sua dinâmica, sua performance, sua habilidade e seu direcionamento de como utilizar o corpo como instrumento para combate. Tranquilo até aí? Então, tendo essa base, a gente vai perpassar o aspecto histórico para entender como que a luta pode ser cobrada no Enem, beleza? Então vamos lá, ó. História das lutas. A luta pela sobrevivência sempre fez parte da história da humanidade. Nesse sentido, disputas por território, alimentos, entre outros, eram comuns desde os primórdios. Contudo, os primeiros registros dessa prática são de aproximadamente 3000 a.C. pelos gregos e babilônicos. Com o passar dos anos, essa prática foi se moldando às necessidades do povo, seja para combates em guerra ou para entretenimento. Foca nessa palavra, entretenimento. O pessoal queria combater? Queria o combate para quê? Fazia guerra para quê? Sobrevivência, alimento, para mostrar e ganhar território? Sim. Porém, com o passar do tempo, com a evolução, o direcionamento daquela prática foi criando um outro caráter, que era mais do que sobreviver, era mais do que competir especificamente por espaço, por alimento. Era algo visual, algo estético, vamos colocar assim, algo direcionado para uma performance e para uma visualização, para o entretenimento. Então, de forma geral, temos as lutas como instrumentos de guerra, combate, e também como forma de entretenimento, essa parte um pouco mais artística, vamos colocar assim. E aí o que a gente precisa entender é mapear qual é a função e quais são as características que vão fazendo que a luta vá se transformando, se aprimorando ao longo do tempo, beleza? Então vamos lá. Ó, as curiosidades que a gente já pode destacar, que a gente consegue fazer esse mapeamento. Ó, as lutas começam a fazer parte dos Jogos Olímpicos na Antiguidade, em 708 a.C., durante a Grécia Antiga. Aqui a gente já só faz a primeira observação, está inserida em um jogo olímpico. O que significa? É que ela vai ter um aspecto esportivo. A gente ainda não abordou de fato o que é esporte, mas a gente já tem um direcionamento que é para a competição. Se a gente já tem essa performance de competir e não necessariamente para conquista,
a gente já sabe que teve alguma reformulação nesse direcionamento do que seria esse combate, tudo bem? Então, avançando mais um pouquinho, o circo surgiu como um palco para os duelos dos gladiadores, gladiadores esses que... Gladiador, se você não assistiu o filme O Gladiador, por favor, eu sei que é meio cringe, mas quem... Qual o direcionamento? Entender que, em determinado momento histórico, as lutas eram tidas como show. E aí você deve dizer, nossa, que isso é tão ultrapassado. Daqui a pouco eu lhe mostro que a gente vivencia isso, porque esse é um tipo de prática que ela coexiste atualmente. Um exemplo, como eu já acabei de mencionar, o circo nasceu com essa performance. Performance de quem? Dos gladiadores, que eram o quê? Os nossos lutadores da antiguidade, em que o combate ali pela sobrevivência era instrumento de entretenimento, tranquilo? Se eu não me engano, o professor de história vai mencionar aí sobre pão e circo. Por quê? Porque eles davam uma comida ali para ludibriar e um entretenimento para cegar o povo ali de tipo, vamos entreter, vamos fingir que a gente não está acontecendo nada aqui e devem fazendo, tocando terror lá, enquanto entretia, iludia, ludibriava o povo, tranquilo? Então, a gente já tem gladiadores como lutadores, o circo como palco para esses eventos e temos o que também? As artes marciais, que vão se diferir da luta. Vamos ver qual é o que difere? Ó, artes marciais são diferentes de lutas, visto que elas significam arte da guerra, um conjunto de técnicas, filosofia e tradições dos combates. Professor, efetivamente, qual é a diferença de uma arte marcial para luta? Luta a gente vai ter como entendimento uma dinâmica esportiva formulada por regras, que vai ter esse combate ofensivo e defensivo. Arte marcial vai ser uma dinâmica um pouco mais ampla, mas quando a gente analisa o aspecto marcial, é para a morte. Então, é a arte da técnica para o combate da morte, no sentido em que eu estou criando um instrumento corporal, tanto que existem os samurais, em que tem uma filosofia, eles têm um treinamento, têm um direcionamento, mas que todo aquele propósito é para um combate ofensivo letal, fatal, porque é marcial. Marcial é realmente não é de marciano, não, é de fatal mesmo, morte e todo mundo. Então, a luta vai ter esse aspecto da regra, a arte marcial vai ter um arcabouço mais de enriquecimento, tanto de cultural, filosófico, postural, mas também um pouco mais letal. Tranquilo? Compreendido? Definido? A gente avança mais um pouquinho porque a gente vai começar a diferir tanto o aspecto das lutas ocidentais como orientais e a gente já vai para a primeira que está em tela, que são as lutas ocidentais, que refere-se às lutas mais modernas, como boxe, kickbox, capoeira, entre outras. Nesse tipo de luta, é comum o uso de alguns equipamentos, como as luvas, por exemplo, no boxe, além de roupas utilizadas são leves. Qual é uma das características mais observáveis, mais nítidas, que eu consigo definir uma luta ocidental? Você já ouviu falar em capoeira, não já? Por quê? Porque a gente já analisou o aspecto da construção nacional. A gente já sabe que as nossas raízes têm parte da cultura africana. Dentro dessa construção tem uma prática muito comum que se chama capoeira. E dentro da capoeira tem uma que é só no din, 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 din. Você já está falando ginga. Entra na roda e ginga. E incorporou. Mas vamos lá. Volta. Ginga. Qual é uma das características diferentes da prática da luta ocidental? É a ginga. O que é a ginga? É o molejo, é a malemolência, é essa leveza, é essa velocidade. Uma das dinâmicas que caracteriza lutas ocidentais é essa ginga, malemolência, um pouco de velocidade. Ah, professor, quer dizer que as lutas orientais elas são lentas? Não é isso, mas a dinâmica de facilidade, essa malemolência. A ginga tá para esse sentido de um pouco mais de molejo, tranquilo, compreendido, além do aspecto de vestes. Tem a inserção de instrumentos, como o caso de luvas, roupas um pouco mais leves, que a gente vai ver que de grande parte das lutas orientais tem uma veste um pouco mais definida, um pouco mais a caráter, que é as lutas orientais, no seu aspecto aqui que a gente já estava mencionando, os kimonos, tá? Ó, as lutas orientais são mais antigas, porém não são menos conhecidas. Alguns exemplos de luta oriental são muito conhecidos como judô, taekwondo, da Coreia,
Kung Fu da China, entre outros. Nesse tipo de luta, não se utiliza nenhum instrumento tanto para a defesa quanto para o ataque. E a roupa típica é o bendito do kimono. Qual é o direcionamento que a gente tem aqui? Mais arte, mais técnica, porque tem esse instrumento um pouco mais trabalhado em aspectos filosóficos. Como eu comecei a aula aqui hoje, o salto da garça, o poder da garça, qual é o direcionamento? Tem aspectos naturais, a natureza ali envolvida, tanto no posicionamento. Provavelmente, você já ouviu o senhor Miyagi falando Daniel San? Tira casaco, bota casaco. Tira casaco, bota casaco. Na minha época era pinta, 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 pinta. Qual é o direcionamento? Movimentos naturais que a gente vai incorporando e criando dinâmica para aquela prática. Que aí vem o seu karatê, seu kung fu, e vem toda essa filosofia que vem nesse aspecto histórico da construção temporal que vai inserindo ali no aspecto da luta, que é esse direcionamento para o combate e ataque e defesa e tele e zaga. Beleza? Compreendido toda essa dinâmica do direcionamento da luta, existem outros aspectos que são aqueles que a gente faz o quê? Problematiza. Porém, para não ficar tão extenso nem tão confuso, a gente vai já começar a trabalhar questões com essa base introdutória, esse perpasso histórico, essa diferenciação tanto do aspecto oriental quanto ocidental, para depois, de fato, a gente problematizar e fazer essa conceituação na prática do Enem. Então, foco em tela, que a gente vai fazer a nossa primeira questão, que é do Enem de 2020. Olha lá, ó, a gente sempre direto no comando, de acordo com o texto, podemos identificar uma abordagem de lutas. Eu já vou até parar, porque se é de acordo com o texto, eu preciso ler o texto. Porque se ele falasse, a capoeira serve para quê? De onde veio a capoeira? Qual é a origem? Se eu ver que tem um direcionamento rápido no comando, eu não preciso ir. Porém, foi de acordo com o texto, então a gente vai ter que saber o que o texto disse, então vamos para o texto base. Ó, luta. Prática corporal imprevisível, caracterizada por determinado estado de contato proposital, que possibilita a duas ou mais pessoas se enfrentarem numa constante troca de ação ofensiva e ou defensivas, regida por regras com objetivo mútuo sobre um alvo móvel personificado no oponente. Aí fez uma definição do que seria a luta. A gente já compreendeu que tem um aspecto ofensivo, defensivo, tem o oponente, tem o ataque, né? É um combate, o alvo é o adversário. Então a gente já fez esse mapeamento geral sobre luta. Aqui no comando fala que, de acordo com o texto, podemos identificar uma abordagem de lutas nas aulas de educação física quando o professor realiza uma proposta envolvendo. Então ele quer saber aqui, eu vou trabalhar lutas, e o professor de educação física. Estou trabalhando lá. Como é que eu posso fazer essa identificação? Qual vai ser a prática que eu vou desenvolver que vocês vão conseguir? Eu acho que isso aqui tem a ver com lutas. Vamos analisar aqui, rapidão, alternativas. Alternativa A, contato corporal intenso entre os alunos e seu oponente. Eu pego meus alunos, junto eles. Bora, gente! Tiro, porrada, bomba, soco, puxa cabelo. Analisa essa minha aula. Será que vai sair algum vivo? Se eu não levar um no meio da cara, não vai. Vamos, sem contato físico por enquanto, tá? Foca aí, não vamos ninguém se matar. Alternativa B, contenda entre alunos que se agridem fisicamente. Não é para bater no coleguinha. Ponto. Nada de contato físico agressivo. Beleza? A luta tem um caráter que foi mencionado lá, ó. Regra. Vamos lembrar, tem regra estipulada, não é só sair dando tapa em ninguém, não. Vamos lá. Alternativa C. Confronto corporal em que os vencedores são previamente identificados. Chega fulano e eu digo, ó, tu dá no meio da cara dele que eu vou dizer que tu ganhou. Se eu estou dizendo que isso é luta? Se eu já estou definindo quem ganhou antes de ter o combate? Não, né, gente? E daí vamos lá. Alternativa D. Combate corporal intencional com ações regulamentadas entre os oponentes. Eu acabo dando um spoiler porque regulamentadas. Foi definido que tinha regras estipuladas do que iria acontecer e de como iria acontecer. Provavelmente temos um gabarito. A alternativa é conflito resolvido pelos alunos por meio de regras previamente estabelecidas. Sim, só que a gente não está estabelecendo um conflito. A gente está estabelecendo uma prática corporal que vai ter a regulamentação, mas não necessariamente no sentido de conflitar, no sentido de praticar uma arte. No caso, ali, a luta, o esporte, luta, beleza? Então, a alternativa correta, D de
Demais, é demais. Ah, a próxima alternativa você vai conseguir acompanhar utilizando o seu livro. Então já vamos aí, ó. A próxima questão, você pega o seu livro de volume 1, página 148, questão 105, 54321, em tela. Você sempre vai olhar, vai se assustar, mas vai, ó, mentalizar o poder interior. Vamos focar os nossos chakras e ver apenas o comando, sem medo. Vamos lá, o comando. Até o seu recente conhecimento como patrimônio cultural nacional, a trajetória social da capoeira como expressão de resistência da população negra foi marcada. Aqui quer saber sobre a capoeira. Qual foi a marca ali? Como foi que a capoeira foi desenvolvida, trabalhada, relacionada? Se você tiver uma dificuldade, não tiver uma base, a gente pode se aprofundar utilizando o texto base que eles fornecem. Mas, tipo, professor, eu tenho um conhecimento básico, um conhecimento prévio sobre o assunto da capoeira, sei que faz parte da identidade nacional, sei que tem uma influência africana, sei que ela foi represada, renegada, rejeitada, porque tinha esse aspecto da cultura afro, principalmente por ser uma modalidade de luta. Essa luta podia se voltar contra os malfeitores, né, que o desenvolviam. Então, tinha todo esse caráter envolvido ali nas lutas, no caso da capoeira. Então, eu tenho esse conhecimento prévio. Então, vamos focar nas alternativas e a gente vê se vai ter alguma coisa que a gente consegue analisar aqui sem precisar utilizar o texto base. Ó, alternativa A, pelo massivo apoio e incentivo do Estado. Eu paro. Se eu tenho certeza que o Estado não incentivava a capoeira, não tem nem por que eu ficar insistindo nessa alternativa. Então, eu já pulo. Vamos lá. Alternativa B. Pela predominância do espontaneismo e do improviso sobre os elementos de ataque e defesa, reduzindo seu impacto como luta de resistência da população negra. Muito pelo contrário, a resistência negra se fazia justamente nessa manutenção. Então, a gente descarta ela também. Alternativa C, pela presença de instituições e organizações oficiais. Era em segredo. Estou falando em segredo, aqui não era mais segredo. Era segredo, meu amor, tinha que ser tudo ali, ó, pelas escondidas, então nada de oficial aqui. Alternativa D, pela compreensão da sua prática associada à vadiagem e à desordem que contribuíam para a marginalização, especialmente até a terceira década do século XX. É aquele lance que eu já mencionei sobre um eurocentrismo, definir determinado tipo de prática com base em determinado conhecimento. Quem ditava que aquilo ali era vadiagem, que era errado, que era proibido, era um outro aspecto cultural, uma outra comunidade. E acabavam inferiorizando determinada prática, mas o que não era verdade. Então, provavelmente, nessa construção, a gente tem um gabarito, porque, ó, vamos lá mais uma vez, ó, pela compreensão da sua prática associada à vadiagem. Ela não era, mas ela era compreendida como tal, porque quem definia, quem direcionava determinado saber, dizia que sim, mas não quer dizer que seja. Tanto que a gente tem ela marginalizada, tem associado como uma conduta errada, mas justamente pela essa construção histórica e não pela sua raiz de fato, beleza? Vamos ver aqui, ó. E a desordem que contribuíam para sua marginalização, como eu mencionei, especialmente até a terceira década do século XX. Então, até 1900 e lá vai bolinhas, tinha essa imagem. Se duvidar, até hoje tem resquícios dessa imagem de tipo um pouco negativa, mas é justamente por essa construção da influência europeia que tinha aquela prática como negativa. Então, provavelmente temos um gabarito. Só para fechar aqui, temos a alternativa E, pela existência de uma estrutura normativa que possibilitou o estabelecimento de regras e códigos próprios. Não, toda a luta da capoeira foi uma luta. Por quê? Porque foi um combate para a aceitação, para reconhecimento, valorização e respeito. Então, a luta não é só uma luta do combate físico, é uma luta pela própria prática, pela própria existência do ser, do exercitar determinada dinâmica corporal. Tranquilo? Temos mais questões? Temos mais questões. Como a gente tem pouco tempo, eu vou deixar você acessar aí no seu livro o volume 2, a página 157, questão 122. Vocês vão mentalizar, vão pensar, vão estudar quando for numa próxima aula, porque vai ter mais conteúdo de lutas. A gente continua com exercícios. Qualquer coisa é só acertar a plataforma
que você vê o gabarito da questão, tá? E aí a gente vai refazendo, mentalizando, exercitando, praticando e vamos começar o fight porque aqui não tem tempo ruim não. Vejo vocês na próxima e let's go! Os!